Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer e superabundar em nossas vidas, nos faça crescer no conhecimento e na graça. Hoje, domingo, estamos iniciando mais uma semana, também estamos iniciando uma nova lição. A lição desta semana tem como título Exortações aos da Nova Fé. Exortações àqueles que não estavam mais presos à religião do judaísmo, lá de Jerusalém, lá do Sinédrio, lá daquele santuário, preso àquelas liturgias, que Paulo chama aqui de antiga aliança, né? Ele vem falando, né? Nós estamos nessa sequência lógica de estudo, né? Ele vem falando tudo isso até agora, escrevendo aos hebreus que haviam se chegado ao cristianismo, haviam conhecido Cristo, aceitado o Cristo como o Messias, seu Salvador pessoal, né? E, obviamente, para todos os hebreus que quisessem examinar ali a carta de Paulo como testemunho, né? Também, né? Pois bem, então o verso síntese diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. No último verso da semana passada, o versículo 23, Paulo disse assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. E no verso síntese dessa semana, que é o verso 24, é o verso seguinte, né? Dizendo bem claro isso aí. Além de reter firme esta verdade nos nossos corações, Paulo está dizendo assim que nós devemos considerar uns aos outros, considerar os irmãos com amor, né? com bondade, com verdade, com sinceridade, considerar pessoas superiores a nós, não inferiores para humilhar, para dominar, não é? Estimulando sempre essas pessoas ao amor e às boas obras. Olha que coisa linda, né? Olha que palavra verdadeira, espiritualmente inspirada em tudo que Cristo ensinou, quando Cristo falou aos seus discípulos, à sua igreja, aqueles que eram irmãos de fato e de verdade, aqueles que tinham a obrigação de cuidar um dos outros, né? Aqueles que haviam conhecido a verdade e agora tem esse santo mandamento do amor. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É o que Paulo está dizendo aqui, exortando justamente o povo, os cristãos, que eram oriundos, né? Obviamente a maioria deles eram oriundos do judaísmo, da religião tradicional judaica, né? E que não estavam mais presos àquela religiosidade toda, aprisionados às coisas materiais, às cerimônias, os rituais, as liturgias, né? Que isso era muito assim exaltado por eles, né? Era muito exaltado por eles. Mas o Senhor realmente desperta aqui o apóstolo Paulo para que em toda essa carta ele apresente
toda aquela religiosidade judaica como algo que foi ultrapassado, algo que foi vencido, que havia se tornado obsoleto, né? E esta verdade do livro de Hebreus, ela se tornou muito necessária nos dias atuais, né? Se tornou muito atual, porque está se falando muito no retorno disto, ultimamente, né? Os cristãos nominais têm se aproximado muito dessas liturgias, né? Inclusive das doutrinas e costumes do antigo judaísmo, que Paulo chama de antiga aliança. Na primeira pergunta, como deveriam praticar o amor ao próximo na congregação, na união ali na comunidade cristã, onde todos se conhecem, onde o povo convive uns com os outros, como deveria, né? Como deveria ser essa prática, o amor na prática para com o próximo. Hebreus 10, versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia, mais a gente tem que se esforçar para admoestar, para animar. Olha, e veja claramente aqui, olha, que Paulo está escrevendo, né, essa carta aqui aos cristãos que vinham do hebraísmo, né, da religião judaica, que a gente vê claramente que tem alguns saindo, voltando para lá, voltando para a antiga religião, né? Voltando, como dizia o Provérbios, né? A porca lavada voltou ao lamaçal. O cão voltou a tomar o seu vômito. Olha, essas expressões muito duras, né? Muito nojentas, né? Mas era uma realidade. E Paulo está escrevendo justamente dizendo assim, ó, tá vendo o que é que esse povo fez, que conheceu Jesus Cristo, o Messias? Mas aí nós somos um povo pobre, perseguido, muitos não aguentaram, voltaram para o conforto do templo, para ficar debaixo das asas dos ricos e poderosos sacerdotes, sem serem perseguidos, voltaram para lá, pensando numa boa vida aqui na terra, por um tempo determinado, mas depois vão sofrer as consequências, né? Veja que aqui Paulo diz assim, ó, né? Enquanto vedes que se aproxima aquele dia. Que dia? Obviamente, a gente entende nos dias de hoje que no sentido principal, maior, é justamente a volta de Cristo, né? O retorno de Cristo para acabar com tudo isso, com todo esse sofrimento, com toda essa dificuldade, né? Com todos os obstáculos e provas que a militância, que o servo de Cristo passa aqui enquanto vive na terra. Ok, mas e se Paulo também estivesse referindo a 7 anos na sua frente, né? Para os judeus, aquele dia poderia também significar o ano 70. Se esse livro aqui foi escrito em 62, 63, 7 anos na frente, está a invasão romana, né? Sobre Jerusalém, e aí todo aquele ritual do santuário deixaria de existir. Sacerdotes mortos, né? O templo abaixo, tudo veio abaixo, tudo foi queimado, milhares de pessoas foram executadas, né? Executadas, né? Muita gente morta ali. Então, para eles, essa profecia aquele dia, para muitos desse povo que voltou para o santuário, voltou para Jerusalém, voltou para o sistema, e agora, cadê a esperança? Né? Esperar em quem? Pois bem, então Paulo estimula aqui aos irmãos perseverantes, cristãos perseverantes, nas comunidades cristãs espalhadas aí pelo mundo, que pregasse este Jesus Cristo como Messias, que veio como um de nós, apresentar o Senhor, se tornou o perfeito sumo sacerdote, anulando todo e qualquer sacerdócio arônico,
o sacerdócio levítico, não tinha mais sentido, né? Parar de exaltar as coisas físicas do santuário, porque aquele santuário, tudo que era físico no santuário, apontava para o perfeito santuário que era Deus o Pai, o perfeito santuário que era Cristo, e nós como perfeitos santuários de Deus. Se os nossos santuários dos seres humanos é Cristo e o Pai, os homens são o santuário de Deus e de Cristo, né? Olha que maravilha essa revelação que está sendo aplicada aqui no livro de Hebreus, que nós temos estudado aí desde o capítulo 6, né? Capítulo 6, 7, nós estamos vendo aí, capítulo 5 desde, né? Apresentando Cristo como o perfeito sumo sacerdote, que aqueles que voltaram para a religião judaica iam encontrar lá um Caifás da vida, né? Como sacerdote, um homem falho, né? Um sistema falido, que todo ano entrava, fazia os mesmos sacrifícios e o povo nunca resolvia o problema. E os cristãos agora que acreditavam, né, em Jesus como o Cristo, estavam agora vivendo numa esperança muito superior àquela. Não tinha sentido para Paulo, nem para mim, nem para todo homem que estuda, voltar à antiga liturgias vazias, como o próprio Paulo apresenta, anualmente fazendo uma comemoração dos pecados. Não tem sentido isso para Paulo, para mim e para qualquer estudante racional, né? Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 2, que nos traz aqui o seguinte questionamento. O que não pode acontecer depois de se conhecer a verdade? Ou seja, esta pergunta aqui está dentro do contexto aqui do versículo 26 e 27, justamente, como diz Paulo aqui, estava sendo costume de alguns que haviam saído do judaísmo, se convertido ao cristianismo, e agora estavam deixando a congregação para voltar para a antiga religião do judaísmo, né? Aí Paulo diz assim, no versículo 26 e 27, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Versículo 26 e 27. Veja só que definição, né? Que discernimento profundo, né? O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Ora, se a gente peca voluntariamente, voltando ao antigo sistema de coisas vencidas, né? Se pecamos ao negar Jesus Cristo como sumo sacerdote, trocando Jesus pelo sacerdote de Jerusalém, né? O substituto lá de Caifás, né? Eu não sei o nome do sumo sacerdote no ano 63, por exemplo, mas já imaginou você trocar Jesus Cristo por uma pessoa assim, né? Ou aquele que ressuscitou, recebeu a glória. Então, isso, como diz o apóstolo Paulo aqui, é você negar a verdade depois de ter recebido o conhecimento dela. Abandonar a verdade. Aí já não tem mais, já não existe mais sacrifício, a morte, nem se Cristo, já que Cristo não pode morrer uma segunda vez, já não existe mais sacrifício para isso. Ou seja, já não tem mais sacrifício, não tem mais perdão, não tem mais chance daquele que conheceu a verdade e voltou atrás, né? Qual é o sacrifício que tem? Expor Jesus Cristo ao segundo sacrifício? Não, que ele entrou só de uma vez por todas, né? Expor Jesus Cristo ao vitupério, à vergonha, ao opróbrio, de novo? Não, também não consegue fazer isso. Ou seja, não tem mais jeito, né? O próprio Paulo, por isso que Paulo vai dizer, aqui no livro de Hebreus, que o dom de Deus é irrevogável. A partir do momento em que alguém recebe o dom de Deus, e através deste dom ele conheceu a verdade plena, absoluta, a verdade clara, né?
de quem é Deus, de quem é Jesus, qual é a sua vontade, conheceu tudo aquilo, e voltou para a antiga mentira de onde ele vinha, ora, se ele trocou a verdade absoluta pela mentira, não existe uma segunda verdade maior do que aquela para convencê-lo novamente. Então não tem mais jeito. O pensamento lógico, perfeito do apóstolo Paulo, e espiritual, né? É muito claro nesse sentido aí. E ele está dizendo isso de uma outra forma aqui. O que ele já disse, ele está repetindo de outra forma, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados daquela pessoa. Mas a única coisa que resta para ele é uma certa expectação horrível de juízo. Ou seja, há uma expectativa no coração daquela pessoa de que vai chegar um juízo e ela vai ser condenada. Já imaginou alguém conseguir conviver com a seguinte expectação, com a seguinte pressão no peito, no coração? Rapaz, Jesus vai voltar daqui a pouco e a minha vida está um lixo, eu não consigo me consertar. E eu sei que se Jesus Cristo voltar hoje, eu em pecado aqui, vou me perder. Já imaginou alguém viver nessa expectação? É o mesmo que viver no inferno. Mesmo que você viva, né? Viva rodeado de luxo, de muito dinheiro, de muito glamour, de muitas pessoas bajulando, beijando, abraçando, né? Mas viver com essa expectativa na mente é algo terrível. Ninguém consegue viver, né? E veja que a palavra de Paulo, ela se aplica literalmente, materialmente, para poucos anos depois dessa fala aqui, como eu falei, no ano 70, né? O César, né, Vespasiano, na época, no ano 70, era o César, o imperador romano, né, Vespasiano, o grande César, através do seu general Tito, eles invadem Jerusalém no ano 70 e derrubam tudo, acabam com tudo, né? Acabam com tudo, queimam tudo, ou seja, realmente, como diz Paulo aqui, a expectação era de um juízo horrível e de ardor de fogo. Realmente Jerusalém ardeu em fogo, ela foi queimada por inteiro, né? Queimaram tudo na invasão do ano 70 lá, né? Aqui há uma dupla aplicação, não só do que acontece no ano 70, mas também do que vai ocorrer, né, nos dias finais da história desse mundo, quando a Bíblia diz que o retorno de Cristo, em glória, na glória do Pai, vem um fogo diante dele queimando, ardendo tudo, né? Diz que até os elementos se fundirão. Fundir é pelo calor do fogo, né? Se fundirão e as coisas ardendo se derreterão, ardendo em fogo. Olha que linguagem. Então, é uma aplicação ali, o que acontece em Jerusalém, no ano 70, com o templo, com a cidade de Jerusalém, é um grande tipo, né? E veja que acontece em Jerusalém. Quem era Jerusalém? Jerusalém era o mundo ou era a igreja religiosa de Deus? Era a igreja de Deus, Jerusalém. Era uma tipologia. Então veja que muita gente não consegue perceber isso, é que o julgamento dos dias finais agora com a volta de Cristo, o fogo virá principalmente, né, para a igreja, para os religiosos. Os religiosos pensam assim, ó, a igreja cristã hoje são mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio de cristãos do mundo. E aí os cristãos pensam assim, nós somos os cristãos, Cristo vem buscar, é Cristo que vem buscar, então a gente somos privilegiados, né? Então Cristo vem buscar os cristãos. Eles pensam, o resto do mundo, quem não é cristão, né, vai ser julgado, vai se ver com o fogo de Deus, não é assim que eles pensam? Aí que estão enganados, né? Aí que estão enganados. Na tipologia bíblica claríssima, Jerusalém é quem é queimada. A maioria dos religiosos que estão lá dentro, que se transformou em Babilônia, vai ser queimado lá, né? Agora, muitos gentios estavam seguindo a Cristo, foram salvos. Então, temos que ter muito cuidado para entender essa tipologia, essa linguagem de Paulo, deixando bem claro que o homem, por ser um cristão nominal, por ser um religioso nominal, por estar defendendo uma placa de uma igreja tal, que ele tem alguma garantia para a salvação. A garantia, sabe qual é? É não deixar, né? É não deixar a congregação viver a fé, viver
considerar os irmãos com amor uns aos outros, viver a verdade, não voltar atrás para seguir uma mentira que ele seguia anteriormente, mas perseverar no caminho da verdade. Essa é uma boa garantia, né? Porque a maior de todas é a fé em Cristo, é a fé em Deus.